Então, pessoal, o conteúdo que nós vamos estudar hoje em matemática, como eu já estava falando, não é um conteúdo muito difícil, tá? Nós já estudamos, praticamente já estudamos esse mesmo conteúdo quando a gente estava vendo medidas de superfície. Só que agora nós vamos ver medida de volume, que é um tipo de cálculo diferente, mas seguindo a mesma lógica. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Vocês lembram que quando a gente estudou medida de superfície, por exemplo, se eu quisesse calcular a área desse retângulo aqui, imagine que isso seja uma superfície plana, tá? É um retângulo. Para eu calcular a área, eu tenho que saber essa medida, não é? E essa medida. A essa medida chamamos de comprimento e a essa medida chamamos de largura, não é? Certo? Digamos que o comprimento seja 10 e a largura seja 20. 10 vezes 20, 200. A área desse retângulo aqui é 200. Tá? Muito fácil quando é com superfície plana. No caso do retângulo e do quadrado, que foi o que a gente já estudou. O quadrado ainda é mais fácil. O quadrado, todos os lados são iguais. Então, se a gente souber apenas uma medida, a gente já consegue fazer o cálculo. Então, deixa eu tentar fazer como se fosse um quadrado aqui. Espera aí. Quando tapioca. Vou ver bem rápido. Prestem atenção no que vocês têm que prestar atenção, viu? Esqueçam as outras coisas. Pronto. Imagina que aqui seja um quadrado perfeito, tá? E aí aqui eu tenho a medida 10 e 10. Se essa medida já é 10, automaticamente isso aqui também já é 10. Por quê? Um quadrado ele tem todos os lados iguais. E aí como é que a gente calcula? 10 vezes 10, que vai dar 100. Tá? Então esse é o cálculo de medida de superfície plana, tá? Só que agora nós não vamos trabalhar mais com o plano, nós vamos trabalhar com o espacial. Por isso eu peguei aqui esse cubo, tá? E o espacial, ele tem, não é mais duas medidas apenas, porque além do comprimento e da largura, ele também tem a medida de altura, tá? Por quê? Porque ele ocupa um espaço, ó. Então, se é uma figura espacial, nós vamos trabalhar agora com 3 medidas, tá? Se na figura plana a gente multiplicava as duas medidas, na figura espacial, nós vamos multiplicar as 3 medidas, tá? Não é tão complicado, é simples de entender. Ora, na medida plana, eram duas. Tinha duas medidas, a superfície, duas. E o volume, nós vamos calcular com base em 3 medidas, tá? Largura, comprimento e altura. Todo mundo conseguiu entender isso que eu falei? Sim. Então vamos agora para o livro, página 261. Medidas de volume. Quando nós estávamos calculando a outra medida, era a medida de superfície. Agora é a medida de volume, tá? Depois vocês vão ler com mais calma. Eu vou passar para a gente ir direto para o exercício. Mas depois vocês vão ler com mais calma esse conteúdo aí, tá? Então prestem atenção. Estudando o volume de alguns objetos. Uma caixa de sapatos, uma lata, uma caixa d'água, um móvel, ocupam espaço. Então pode-se calcular o volume desse objeto, tá? Então, o volume também a gente calcula, não é? Por centímetro, metro ou quilômetro. Só que não é quadrado. Tá vendo que em cima do centímetro aqui tem um 3? Sim. Vocês repararam isso? Quando a gente calcula a medida de superfície, bota um 2 lá em cima. A medida de volume coloca um 3. Porque não são 3 medidas que a gente está calculando? Então, nós falamos que esse cubo aqui, ó, tem 1 centímetro de aresta. Então, o valor dele é 1. Tá? Todos os lados dele são iguais. No cubo, todos os lados são iguais, assim como no quadrado. Então, esse valor é 1, esse valor é 1 e o valor da altura é 1. Multiplicando tudo isso, vai dar 1 centímetro cúbico. 1 vezes 1 vezes 1. 1 centímetro cúbico. Tá? E aí a gente não fala mais centímetro quadrado.
Quadrado era quando a gente estava estudando medida de superfície plana. Não é mais plana, agora a gente está estudando volume. Como nós estamos estudando volume, a medida é o centímetro ou metro ou quilômetro cúbico. Cúbico. Repita comigo. Cúbico. Cúbico. Que vem do nome cubo, tá? Cubo, cúbico. 3 medidas, tá? Então, olha só, observem aqui. Esse paralelepípedo não é um retângulo, é um paralelepípedo, tá? A medida de comprimento dele é 4. A medida de largura dele é 3. Comprimento, largura, e a altura dele é 2 centímetros. Tá? Para a gente calcular o valor disso tudo, nós temos o valor, esse volume que é de dentro dele, o espaço dentro dele, nós temos que multiplicar 2 vezes 4 vezes 3. Nós temos que fazer 3 multiplicações, tá? Multiplicar 3 números. E aí, quando a gente multiplica 2 vezes 4, é 8. 8 vezes 3, 24. Então, nós temos aí 24 centímetros, porque cada um lá desses tem centímetro, 24 centímetros cúbicos. Tá? Até então, alguma dúvida? Não. É fácil, não é? É. Marília, alguma dúvida? Marília, tá ouvindo? Sim, professor. Sim, o quê? Tem alguma dúvida ou entendeu? Marília... Entendi, professor. Tá, então vamos para a próxima página agora. E aí, na próxima página, temos aí essa situação. Para expressar medidas de volume, como por exemplo de uma caixa d'água, a unidade usada ou mais usada é o metro cúbico, tá? O cubo de 1 metro de aresta é um sólido com volume de 1 metro cúbico. Vou explicar o que está querendo dizer isso aí, ó. A largura vale 1 metro, o comprimento vale 1 metro e a altura vale... Eu não estou escutando. É a sua internet, José Alexandre. O restante todinho está me escutando? Sim, professor. Sofia está escutando, Agatha está escutando, Marília está escutando. Não, não estou escutando, não. Mas é a sua internet, José Alexandre. Você vai ter que aguardar um pouquinho. Ou assistir o vídeo. O problema é a internet. Gente, só um minutinho que eu vou mandar uma mensagem para José Alexandre no grupo. Espera aí, viu? Certo. Pronto, vamos continuar. Então, aí nesse caso, cada uma dessas medidas aí vale 1. O comprimento vale 1, a largura vale 1 e a altura vale 1. Quando a gente multiplica 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1. 1 metro cúbico, tá? Então, por isso que aí vem dizendo que o cubo de 1 metro de aresta, com o lado aí de 1 metro, tá? É um sólido com volume de 1 metro cúbico. Esse espaço aqui dentro dele, ó, vale 1 metro cúbico. Aí abaixo nós temos aí uma tabela, não é? Com os símbolos e o nome da unidade de medida. Então nós temos o quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, que é o mais utilizado, não é? Decímetro cúbico, centímetro cúbico também é muito utilizado, tá? E o milímetro cúbico. São os valores aí e os símbolos e as unidades de medida. Olha Gente, quantos zeros, professor. Gente, esses valores aí, ó, lembram que a gente estudou sobre comprimento, medidas de comprimento e medidas de superfície, tá? Só o que muda é o seguinte, na medida de superfície, a gente coloca lá em cima o 2. Aí fica quilômetro quadrado, metro quadrado, centímetro quadrado. Já na medida de volume, nós colocamos lá em cima o 3. Então fica quilômetro cúbico, metro cúbico, centímetro cúbico. Então é isso que vai modificar, certo?
Mas os nomes são os mesmos. Não muda nada nos nomes, nem na tabela. Então, vamos agora para a próxima página. 263. Cálculo da evolução de alguns sólidos. Cálculo do volume de alguns sólidos. Tá? Observe aí a representação de um paralelepípedo retângulo com 4 centímetros de comprimento, 3 centímetros de largura e 2 centímetros de altura. Tá? Eu vou já, para não confundir a nossa cabeça, eu já vou direto para a conta. Tá? Como é que a gente vai fazer essa conta aí? Ele tem 4 centímetros de comprimento. Todo mundo está prestando atenção? Sim, professor. Todo mundo está ouvindo? Sim. Ele tem 4 centímetros de comprimento, 3 centímetros de largura, tá? E 2 centímetros de altura. A gente vai pegar as 3 medidas dele e multiplicar. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Coloca o centímetro, que é a unidade, e em cima coloca o 3, que é cúbico. Então, ele vai ter o paralelepípedo com essas medidas que foram passadas, ele vai ter 24 centímetros cúbicos de volume, porque a gente multiplicou as 3 medidas. Vamos lá agora, ó, aqui embaixo, isso é muito importante. O volume de qualquer paralelepípedo pode ser calculado por meio da fórmula. Ó, volume do paralelepípedo. Comprimento vezes a largura vezes a altura. É só multiplicar as 3 medidas dele, tá? Comprimento vezes a largura vezes a altura. Gente, isso é muito fácil, não é difícil não. Quem sabe a multiplicação vai se dar bem quando for fazer isso. Agora o cubo. Cubo é da mesma forma. Também multiplicamos só que aí a gente chama de aresta, né? Um lado vezes o outro lado vezes o outro lado. Uma aresta vezes a outra aresta vezes a outra aresta. A diferença é o seguinte, que todos os lados, todas as arestas do cubo têm o mesmo valor. Então, se aqui for 3, a largura e a altura vai ser 3 também. Tá? Então, o cubo ainda é mais fácil. O cubo ainda é mais fácil, porque trabalha com valores iguais. O paralelepípedo é um pouquinho mais difícil, porque trabalha com valores diferentes. Já o cubo, ele trabalha com valores iguais. Então, ó, quando nós temos aí esse cubo aí, que tem 3 centímetros de aresta, a gente multiplica 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Dúvida? Não. Aí fica 27 centímetros cúbicos. Por que é cúbico? Porque nós estamos calculando o volume e nós estamos trabalhando com 3 medidas. Não é só uma, são 3. Quando é na superfície é quadrado, porque são 2 medidas. Boto 2 lá em cima. No caso do volume é cúbico, porque são 3 medidas. Dúvidas? Alguma dúvida? Não. Todo mundo entendeu? Então vamos para a página 264 agora, que são as tarefas. Atividade. Olha só. Escreva o símbolo, tá? Das unidades de medida de volume. Lá naquela tabela, vocês vão poder olhar a tabela, tá? E a gente vai escrever o símbolo, apenas o símbolo. Vocês vão me dizer qual é a letra, tá? Que a gente vai colocar. Para o metro cúbico. Como assim, professor? Tá escrito aqui, ó, qual é a unidade de medida, o nome. Eu quero que vocês me digam como é o símbolo. M3. M, 3. tá? Com esse 3zinho aqui em cima. Metro cúbico. É só isso. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso, bota em minúsculo, viu? Qual é o símbolo do decâmetro cúbico?
Falem as letras. Não leia. Não se lê símbolo. D-A-M. D-A-M 3. cúbico. Com 3 em cima. Qual é o símbolo do quilômetro cúbico? KM. KM com 3 lá em cima. Difícil? Não. E o centímetro cúbico? CM. 3. CM com 3 lá em cima. E o hectômetro cúbico? HM3. O decímetro cúbico? DM3. E o milímetro cúbico? M3. M3. MM, não? Não é MM, não? M3. Sim, MM3. Se cair isso na prova, já é um ponto garantido, né, para vocês? Pelo amor de Deus. Sim. Fácil desse jeito? Então agora, ó, vamos para o número 2. Certo. Vamos calcular aí o volume de cada sólido. Sendo o volume de um quadradinho desse, de um cubo desse, 1 centímetro cúbico. Então vamos raciocinar. Se esse quadradinho aqui embaixo se esse cubo aqui tem 1 centímetro cúbico, qual vai ser o valor de qualquer um desses lados dele? 1, ótimo. Então nós podemos dizer o seguinte: sendo um valor de qualquer um desses lados 1, vamos contar aqui. 1, 2, 3. Quanto é que vale esse lado aqui? 3. 3 centímetros. Tá? Vamos ver agora a largura. 1, 2, 3. Quanto é que vale a largura? 3 centímetros. Vezes 3 de novo. E agora vamos calcular a altura para cima. 1, 2. Quanto vale a altura? 2. Então, 2 centímetros. Achamos 3 valores. Agora tem que fazer o quê? Somar. Somar? Tem que somar. Não, multiplicar. Multiplicar. Vamos multiplicar. 3 centímetros vezes 3 centímetros. 3 vezes 3? 3. 9. 9. 9 vezes 2? 9 vezes 2, 18. 18. Então, nós ficamos com 18 centímetros. Só 18 centímetros? 18 centímetros. Não vai nada lá em cima do centímetro? 2. Não, a gente está calculando o volume. Não bota o 2 agora. Bota qual número? 3. 18 centímetros cúbicos. Porque tem o 3. São 3 medidas. Eu pedi para que vocês repetissem comigo no início da aula. 18 centímetros cúbicos. Vamos ver agora esse aqui da letra B. Tá? Letra B. Vamos calcular primeiro o comprimento. Vamos ver quantos centímetros tem o comprimento. Contando comigo. 1, 2, 3, 4. Quantos centímetros tem o comprimento? 4. 4 centímetros. Vamos calcular agora a largura. Vamos ver quantos centímetros tem a largura. 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos. Quantos centímetros tem a largura? 4. 4.
E a altura? Digam aí para mim, quantos tem? 2. 2. O que a gente tem que fazer agora? Somar. Não, nada de somar. Ai, eu tô confundindo somar com multiplicar. Multiplicar. Vamos lá. 4 vezes 4. 4 vezes 4. Não. Meus cálculos dizem que está errado. Dá quanto, gente? 4 vezes 4? 16. 16. 16 vezes 2. 16 vezes 2. 16 vezes 2. 32. 32. 32 o quê? 32 cúbicos. Centímetros cúbicos. 32 Ai. centímetros cúbicos. É. Podemos ir para o próximo? Pode. Número 3. Relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda. Então, nós temos aí comprimento, superfície e volume. E aí temos aí a unidade de medida que pode se relacionar. Metro cúbico, metro e metro quadrado. Quando estamos falando de comprimento, nós usamos a unidade metro cúbico, metro ou metro quadrado? Só o comprimento. O metro. O metro. Então, onde tem o M de metro, vocês coloquem a letra A. Tá. Agora, quando nós estamos falando da medida superfície, da grandeza superfície, que a gente calcula aqui, ó, esse vezes esse, nós estamos falando de metro quadrado ou metro cúbico? Metro quadrado de baixo ou metro cúbico de cima? Metro quadrado. Metro quadrado, ó, é o cálculo de 2. Tá? Esse vezes esse. Então, é o metro quadrado. Coloquem lá a letra B, onde tem metro quadrado. E quando estamos calculando o volume, não é? A unidade de medida é o metro cúbico, com o 3 em cima. Então, coloquem lá a letra C, onde tem metro cúbico. Eu nem sabia, só falei. Não, você sabia sim. Se você falou, você sabia. Você não falou sem entender nada. Olha só, número 4 agora. Calcule o volume do paralelepípedo abaixo. Muito fácil. As medidas já foram dadas. Como é que a gente arma aí a conta para calcular? 3 centímetros vezes 3 centímetros vezes 3 centímetros vezes 1 centímetro. vezes 1 centímetro. Isso mesmo. Então vamos calcular isso aí. 3 vezes 3. 9. 9 vezes 1. 9. 9 o quê? Vai dar 9 o quê no final? 9 centímetros. 9 zero. 9 o quê? 9 centímetros. Mas tem um valorzinho lá em cima. 9 centímetros o quê? Quadrados? E 3 Cúbicos. A gente não fala 9 centímetros e 3. Não. 9 centímetros cúbicos. Quando o 3 está lá em cima é cúbico. Eu estou falando, vocês estão voando. Vamos lá. Como é que a gente calcula aí o volume desse outro paralelepípedo aí? 2 centímetros. 2 centímetros. 4 centímetros. Eu vou botar o 4 centímetros sem botar nenhum sinal. É o quê? Mais, menos? Vezes 4. 4 centímetros Vezes 6 centímetros. Vezes 6 centímetros. E aí, 2 vezes 4? 8. 8. 8 vezes 6. Vamos ver como está a tabuada de vocês. Isso é só tabuada.
8 vezes 6. 48. 48. 48. 48 o quê? Centímetros. Centímetros. Cúbicos. Eita, que vai ser difícil de lembrar esse nome. Centímetros cúbicos. É só lembrar do cubo, gente. Ó, cubo vem de cúbico. Cúbico vem do cubo. O nome cubo. Uhum. É. Eita, esse aí tem número decimal. Ó. Vamos lá. Como é que a gente vai armar essa conta? 5 centímetros. 5 centímetros. 1,5 centímetros. Sim, mas olha só, para nossa conta ficar mais objetiva, vamos botar o outro 5 centímetros já direto, para a gente não precisar fazer duas contas de número decimal. Vezes 5 centímetros, vezes quanto agora? Vezes 1,5 centímetros. Vezes 1,5 centímetros. Isso aí. 5 vezes 5? 25. 25. 25 vezes 1,5. Vamos pensar o seguinte. 25 vezes 1? 25 vezes 1, 25. 25. Tá, deixa eu botar logo aqui. A gente só tá fazendo um cálculo mental aqui, viu? Sem usar a calculadora nem nada. Agora, 25 vezes 0,5 é a mesma coisa que a metade de 25. Qual é a metade de 25? 5. Não, eu tô perguntando a metade. Se a gente pega 25 e corta pela metade, fica quanto? 1 para cada. 20. Marília, pensa no que você vai falar antes de falar. A metade de 25 é 20? 15. Não, gente. Metade É de... 25. olha só que legal. A metade de 25 é 25. Dá 1 para cada, professor. Dá quanto? 1 para cada. Errado. Vamos lá para o quadro fazer essa conta. É 12,5, não? É 12,5, mas agora a gente vai fazer a conta no quadro. Tanto chute aí até chegar que a gente vai para o quadro agora. Temos 25 vezes 1,5. É isso? Sim. 5 vezes 5? 25. 25 sobe o 2. 5 vezes 2? 5 vezes 2. 10. Com 2. 10 com 2? 12. 12. 1 vezes 5? 5. 1 vezes 2? 2. Agora vamos somar. 5 mais nada? 5. 2 mais 5? 7. 7. 1 mais 2? 3. 3. A vírgula, como está após apenas um número, a gente conta de trás para frente 1 e bota a vírgula aqui. 25 vezes 1,5 é 37,5. O que é que eu queria que vocês fizessem naquela hora? 25 vezes 1 é 25. 25 vezes 2, vezes 0,5, como a Agatha me disse, é 12,5. Somando esses dois aí, nós temos 5, bota a vírgula aqui, 5 mais 2, 7, 2 mais 1, 3. 3. 37,5. A gente não precisaria ter feito toda essa conta, era só fazer no raciocínio lógico.
mas como não funcionou, a gente fez a conta. Então, qual é o valor lá daquele último paralelepípedo? Qual é o valor? 37 centímetros quadrados. Quadrado, Marília? Meu Deus do céu. Estamos falando de medida de superfície? Não. 37,5 centímetros cúbicos. Cúbico. É o 3, não é quadrado mais. Quadrado é quando estamos calculando a superfície. Tá. Anotem aí. R$ 265. Podemos? Pode. Sim. Falta 3 minutos para encerrar essa reunião. Então, eu já vou encerrar, vocês voltem no mesmo link, tá? Tá. Tá. Deixa eu encerrar aqui.